Legal. Para vocês que vão assistir a gravação, nós temos ainda a família que veio naquele domingo e tem a família da Camila, né? Veio, e tem a Alexandra também, né? Então, Deus abençoe aí, possa acompanhar. Bom, nós já tratamos da história, já tratamos do início do metodismo, de alguns fundamentos do metodismo, falamos um pouquinho sobre isso também, né? E começamos a entrar na doutrina. Falamos sobre a doutrina da graça, a graça preveniente, falamos da graça justificadora, da graça santificadora. São maneiras de explicar a graça na totalidade, é só uma maneira de explicar, né? Então, nós falamos isso semana passada. E eu queria então hoje entrar sobre essas três pautas aqui, que a gente, como membro da igreja, precisamos compartilhar, né? Então, o batismo, Mateus 28, 19, o que diz lá? Vamos ver lá. Portanto, é o famoso ide, né? Na minha Bíblia está façam, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a ordem aí que Jesus deixou aos discípulos logo que ele foi recebido aos céus? Ide por todo mundo, né? Ide e façam discípulos. Essa é a grande ordem, fazer discípulos. E esses discípulos devem ser batizados, né? E ensinados. Esse é o nosso papel como igreja. A igreja tem ela tem muita influência e importância na sociedade, mas o nosso papel principal é fazer discípulos de Cristo, né? Para que possa influenciar a sociedade. Então, Mateus 28, 19, ele coloca para nós sem excluir ninguém. Ele não disse assim: vão por todo mundo, preguem o evangelho para todo mundo e batizem somente os homens. Mesmo que naquela época fosse uma sociedade bem patriarcal. Vão por todo mundo, batizem todas as pessoas, mas não façam isso com as crianças, porque criança não entende. Não tem isso na Bíblia. O que a gente tem de ordem é que nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas, todas as criaturas, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja metodista, nós batizamos crianças pela fé do pai e da mãe, que entendem que não existe outro caminho, outra verdade, outra vida. Porque a criança, ela vai fazer a sua profissão de fé quando ela tiver entendido que ela foi consagrada a Deus e que não existe outro Deus. Porque seria incoerente eu professar uma fé que existe um único Deus e esperar falar para ele: bom, mas quando ele for grande, aí ele vai decidir o que ele quer na vida. Seria o mesmo que dizer: olha, existe Deus, mas existem outros, existem outras possibilidades, né? Isso é uma imposição? Não, porque a pública profissão de fé é uma decisão pessoal, né? E também porque a graça de Deus, ela veio para todas as pessoas, ela não veio para os adultos. Se a graça de Deus é para as crianças, e nós cremos que Cristo morreu por ela, por que não pode batizar? Qual é o impeditivo? A única coisa que pode impedir uma criança de ser batizada é o pai e a mãe dizer: eu não quero. E ela tem todo o direito
de dizer isso, porque também não é porque você está numa igreja que tem essa doutrina, né, do batismo de criança, que você é obrigado a fazer. Não é isso. Está errando o pai e a mãe que não batiza? Não está errando, não está seguindo um conselho de consagrar o seu filho a Deus, né? Mas a igreja também não pode obrigar a interferir na vida e na decisão que é do pai e da mãe. O pai e a mãe decidem sobre roupa, decidem sobre escola, decidem até que o filho vai para os Estados Unidos quando tiver tantos anos, decide um monte de coisa, mas não pode decidir sobre a fé. Seria uma incoerência, né? Porque se nós somos responsáveis pela educação no todo, como é que a gente não vai educar a criança acerca do reino de Deus, acerca do amor de Deus, acerca da história do reino de Deus revelada em Jesus Cristo? Portanto, ide por todo mundo e batize todas as criaturas, todas as pessoas. A igreja metodista permanece com o batismo infantil e com o batismo de adultos, né? A partir do princípio da circuncisão. Vamos lá. O que muda para a criança ela ser batizada ou não? O que muda? Questão de consagração e tal. É que ela é considerada como membro do corpo de Cristo, né? Ela não entra no hall de membros da igreja, mas ela é parte deste corpo de Cristo, né? Porque ela é inserida na comunidade, ela é valorizada como membro também. Ou seja, quando a gente batiza uma criança, nós estamos dizendo assim, ela também pode aprender sobre Cristo Jesus, ela tem capacidade de entender, ela pode cultuar a Cristo Jesus, né? Vocês vão perceber que, como a gente não teve culto presencial, né? Mas vocês vão perceber que a gente tem essa visão de que criança também participa do culto, criança também pode ler o texto bíblico, a criança também pode cantar, a criança também pode entender uma pregação, né? Lá em Água Fria a gente fazia sempre o quinto domingo, era um culto voltado só para as crianças, então a linguagem era própria para a criança. Aí os adultos se não entendeu a linguagem da criança, então tem algum problema, né? Vai entender a mensagem falada na linguagem das crianças. Então, agora quando voltar às atividades normais, vamos ver se a gente consegue fazer essa dinâmica aqui também na igreja. Pastor, mas de qualquer maneira, uma criança que é batizada, enquanto pequenininha, quando ela cresce, ela ainda tem que passar pelo batismo? Não, pela profissão de fé. Batismo é um só. Tá? A não ser que ela, sei lá, foi batizada numa comunidade. Vamos pôr a comunidade, a igreja católica, por exemplo, foi batizada na infância. E aí chega na fase jovem ou adulta, e essa pessoa diz: olha, eu nunca entendi nada, meus pais nunca me ensinaram nada, nunca tive nenhuma convivência com a comunidade, eu estou entendendo o Cristo agora, é agora que eu estou tendo a noção do que é nascer de novo. Então, por questão de consciência, a gente batiza, mas é uma questão da consciência da pessoa, né? Agora, a criança que já nasce no contexto de igreja, vai crescendo, vai conhecendo, vai lendo, então ela vai fazer o quê? A profissão de fé. Quando chegar a adolescência, quando for jovem, quando ela decidir que chegou o momento dela entender assim: pai e mãe, os votos que vocês fizeram lá no batismo, agora sou eu que assumo. Entendeu? Porque até ela fazer a profissão de fé, existem os votos que são feitos no ato do batismo, onde o pai, a mãe e a igreja são responsáveis de testemunhar a fé perante ela, até que ela tenha compreensão total. E existe algum problema com relação assim, o João Pedro, meu filho mais velho, bom, os dois você batizou quando eram pequenininhos, né? Certo. Aí João Pedro quis fazer o batismo na igreja batista, certo. Aí foi por imersão, ok.
Certo. Agora o Luiz Henrique, ele fez 13 anos, aí ele está falando que ele já é adolescente, né? E ele falou para mim que ele queria batizar, mas que ele quer batizar igual o João Pedro. Certo. Existe algum problema, alguma situação aí que ele não possa fazer o batismo por imersão do mesmo jeito que foi o João? Porque ele está tomando a decisão debaixo de uma outra denominação. Não, vamos supor que ele venha aqui, que o Luiz Henrique venha aqui. Batizar ele de novo? Então, aí eu não poderia fazer o batismo do sacramento na mesma comunidade 2 vezes. Entendi. Né? Eu teria que fazer o quê? Explicar, ensinar para ele que o batismo, que o mais importante é a profissão de fé do que é o batismo. Porque o batismo, qual é a compreensão que a gente tem? Algumas pessoas pensam assim, que o batismo é a salvação, e não é. O batismo, ele tem alguns símbolos, e um deles é a iniciação. Desculpa, gente. É iniciação. Eu virei de costas, o que aconteceu? Sabe o que é isso? É o poder da palavra. Aqui a gente fala, o povo cai até a cadeira. Então, é tudo questão de orientação, que foi um período de iniciação. Por isso que a gente pede que a pessoa cresça numa comunidade de fé, para que ela não perca esse entendimento. Né? A minha experiência, eu fui batizado com 3 anos de idade, né? E depois saímos, ficamos na igreja presbiteriana um tempinho, voltamos para a igreja metodista, e foi todo um processo. Depois entendi que eu já tinha sido batizado, que tinha os votos dos pais. Agora o que eu estava querendo fazer? Assumir a minha própria fé. Então aí você faz a profissão de fé, tá? Aí faz a profissão de fé. Agora, se a pessoa vai para uma outra comunidade, uma outra igreja, a igreja tem as suas próprias, cada comunidade tem a sua própria organização, maneira de ver. O que não significa dizer que os batistas estão errados, os metodistas estão certos. E vice-versa. Mas a igreja batista, por exemplo, não batiza criança. Não. Mas quando você chega numa idade, ele já começa a cobrar para você batizar, para ser salvo. Porque a visão deles é que você entra na igreja, você entra na salvação a partir do batismo. Nós cremos que você entra na salvação a partir da fé. O batismo, ele pode acontecer antes ou depois. Porque muitas pessoas que foram batizadas adultas só falaram, mas não creram em Cristo. Voltaram para o mundo. Por isso que é a fé, a salvação vem pela fé, né? E isso não vem de vós, é graça. Já. Quem crê e for batizado será salvo. Isso. Mas se eu creio e não sou batizado, eu não serei salvo? Não, esse aí é o texto de Marcos, capítulo, tem até aqui, Marcos 16. A gente precisa entender 2 coisas. Uma coisa é o batismo infantil, que era uma prática da igreja lá desde os apóstolos, onde as famílias todas eram batizadas, desde o início do cristianismo. Outra coisa é o adulto, quando ele ouve o evangelho e tem a experiência dele. Quando ele tem a experiência dele, aí ele, se não foi batizado na infância, necessariamente tem que passar pelo batismo, ou por questão de consciência. Você fala, a pessoa passou pelo batismo da igreja católica. Não, eu fui consagrado, minha avó, minha tataravó, minha tataravó participou, eu entendo, eu sei o que Deus fez, eu me afastei, mas voltei, agora eu não quero outro batismo. A gente, por questão de consciência, não rebatiza a pessoa. Não, você entrar na igreja, você tem que batizar. Não.
Uma questão de respeito pela experiência da pessoa. Porque a salvação é uma graça, é pela graça de Deus e pela fé. Então, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê vai estar condenado. Então, o batismo é um rito. Agora, o que precisa ter é crer, porque a pessoa pode ser batizada e nunca crer. Aqui eles esquecem a segunda parte, né? Que o importante é a segunda parte. Mas a gente, por até a gente tem muita influência, lógico, os pentecostais e os batistas são um número muito maior, essa doutrina ela realça muito mais, né? Então as pessoas precisam que se batizem logo, né? Batizem, mas o batismo não é igual a salvação. O batismo meu também foi basicamente assim. Fui batizado, eu era criança, e quando eu já estava na igreja, aí pedi direção a Deus sobre algumas coisas, e aí veio fortemente na minha mente esse batismo, e então assim, passei para fortalecer. Sim, aí eu fui, tomei a atitude e batizei. O senhor batizou na Internacional da Graça, né? Não tem problema nenhum. Não tem, isso é uma coisa muito da pessoa, da experiência da pessoa. O que eu vejo muito no Brasil, devido a nós não temos uma formação teológica no Brasil, boa formação teológica, eu falo entre os leigos, seja de qualquer denominação religiosa. É pouco. Graças a Deus que agora está mudando bastante. Tem uma procura bem curiosa dos leigos, né? Conhecer mais. Eu vejo que virou muito ritualismo a questão do batismo, porque muitas vezes, inclusive as nossas perguntas iniciais são essa, né? Do sentido de como batizar, de imersão. Muitas vezes a gente se preocupa muito com isso e a gente esquece o sentido fundamental do batismo, né? Porque muitas vezes, inclusive as religiões, por origem, seja o que for, vai dando um sentido complicado. Muitas vezes a gente vai pegando encontrando jovens, né? Você acha que vai encontrando, a gente foi batizado 20 vezes. Aonde ele vai, eu aceitei Jesus, o primeiro dia batizou. E assim vai, porque não teve um sentido real do conhecimento, né? E aí, dependendo de ambiente eclesial para ambiente eclesial, vai batizando, vai perdendo o sentido do batismo, vai ser batizado 20. Né? Porque não teve esse sentido amadurecido. Inclusive, a gente tem que ser sincero, né? Também muitas vezes dizer assim, calma, vai com calma, é isso que de fato você quer? Compreender o batismo? É isso que você quer, compromisso para a tua vida? Claramente, quando é pequeno, é o compromisso dos pais, né? Levar e educar na fé. Esse é o compromisso que Deus vai pedir contas de nós lá quando a gente partir da eternidade. Como vocês educaram os filhos na fé? Mas ao mesmo tempo, a partir desse de consciência, eles são responsáveis pela sua própria fé. Mas o batismo mais que rico, né? No Brasil, principalmente da Igreja Católica, as pessoas não estão preocupadas no batismo, estão preocupadas no churrasco depois do batismo. Mas e não convida o pastor para ele. Mas o que acontece? Mais do que esse sentido, claro que a Igreja Católica tem esse sentido de que batismo é salvação, tem um sentido de pertença à igreja, existe muito, porque o batismo está ligado à questão da igreja, sacramento, a igreja consegue o sacramento, mas ao mesmo tempo vejo uma maturidade não só da Igreja Católica, mas recentemente a Igreja Luterana fez essa concordada de que quem é luterano não batiza mais na Igreja Católica, e quem é católico batiza por quê? Porque o batismo é único. Entendeu? Anglicanos batizam novamente na Igreja Católica, quem é católico e anglicano, porque teve uma maturidade. A maioria das igrejas históricas, né, tem essa maturidade. Olha, o batismo que você fez, criança ou não, foi válido, foi feito em nome da Trindade, correto, teve todo o procedimento, ok. Isso. Entendeu? A partir de então que você mudou de comunidade de fé, mas você carrega o quê? A fé em Jesus Cristo foi importante. Eu entendo isso, porque quem salva é Jesus, não é o batismo. Não é o batismo, exatamente. Quem salva é Jesus. Mas muitas vezes eu vejo, quando nós entramos no sentido do batismo, aí você vê instituições religiosas brigando teologicamente se é por eleição ou não. Se isso fosse o sentido de. Isso. Não é isso, gente. O mais importante é a pessoa compreender a salvação de Jesus Cristo, porque se o jeito vai batizar sem por eleição ou aspersão, isso não vai fazer tanta importância. Exatamente. E a compreensão. E é isso mesmo. Eu concordo com o que ele falou.
Quem dera se meu batismo tivesse um churrasco depois, mas. Beleza. Mas o contexto de hoje eu vejo que o batismo, justamente nesse versículo, foi o que foi muito passado para mim. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já é condenado. No sentido de que parece que o batismo é só a porta de entrada, é a chave para você abrir a porta do céu, enquanto eu acho arriscado isso, você apostar tudo, não simplesmente você mergulhar e você voltar, e isso é colocado como aquele grandes coisas vão acontecer, você vai ser salvo, e no dia seguinte eu fui batizado com 13 anos dessa forma. Eu digo, tá, mudou alguma coisa? Não comecei a ver anjo, não nasceu nada estranho, nada. E tipo, tá, e agora? O que eu vou fazer depois disso? É colocado como se o seu batismo, esse ponto específico, vai mudar tudo e depois disso está mais que garantido a sua salvação. É uma aposta. Isso é colocar o rito acima da graça. Sim. É o que o Marcos estava falando. É a não compreensão. É que a gente usa esse termo, mas não tem outro. É a não compreensão teológica. Todos nós fazemos teologia. Teologia é conhecimento de Deus. É a não compreensão do que Deus ensinou. Pastor, posso compartilhar uma experiência? Sim. Eu fiz um curso com uma pastora, eu fiquei triste com ela, né? Você é uma mulher muito experiente. E nós entrávamos nesse debate, nesse batismo, né? E eu falei para ela, pô, mas e o ladrão na cruz, né? Isso aí vendeu, né? A resposta dela para mim, ela falou, mas tem que ser batizado. Aquele ladrão, ele já foi batizado antes. Já achamos histórias de que ele foi batizado. E eu falei assim, mas a pessoa que está lá no UTI, pastor, que está lá enfermo e não pode sair da maca. Aí ela deu a resposta mais surpreendente ainda. Ela falou, já batizei, já tirei a pessoa da maca, dentro da UTI, batizei um rio que estava ali por perto e levei a pessoa para o UTI. Não tinha que ser no rio ainda? Aí a pessoa morreu. Ao ponto que chega. E ela ficou brava comigo, porque como eu fiz essa pergunta, eu tinha mais alunos que estavam aprendendo, ela queria batizar de qualquer forma aquelas pessoas ali da sala. E a minha pergunta confrontou. Tanto que alguns alunos até começaram a ficar, é verdade, mas é aquela pessoa que está no hospital, que não tem condição, tem que ser batizada no hospital. E ela ficou até com raiva de mim. Meu coração estava com resposta para perguntar. Por isso, a fé é que é o fundamental. A fé. É lógico, por exemplo, uma pessoa excepcional, que não tem a capacidade se puder fazer o rito do batismo, por conta dos pais, né? Ele vai fazer, é um carinho, um acolhimento, né? Ela não tem a condição de desenvolver a compreensão, então aí é questão de responsabilidade de quem é responsável por ela, e a igreja faz parte disso, né? Então o rito ele nunca pode estar acima da graça de Deus, e assim o batismo era uma iniciação, era um símbolo de purificação, de aceitação, de percepção da aceitação de Deus por todos. Agora, depois a pessoa vai ter que ir compreendendo. Por exemplo, lá em Atos 5, nós temos lá Ananias e Safira, que eram membros da igreja, eram batizados, eram apóstolos, criam em Jesus Cristo, só que caíram no pecado lá, porque mentiram ao Espírito Santo. Eles foram batizados e perderam. Lembra que nós falamos que não é uma vez salvo, salvo para sempre? Né? Por quê? Porque a fé, ela é um processo que vai para a vida toda. Não tem esse negócio, já me formei cristão, agora não tem mais nada a aprender. É uma escola da vida ser cristão. Mas você sabe que eu, a nossa família, foi uma história meio maluca, né? Porque meu pai ia muito na Batista quando novo, minha mãe sempre teve família mais voltada para o catolicismo, né? E eu fui batizada na igreja católica. Certo. Quando eu fui para a igreja metodista, eu fiz uma profissão de fé e o meu batismo. Certo. Porque para mim, nas conversas que eu tinha, na época do pastor Jairo, né? Nas conversas que eu tinha com o pastor Jairo, era que eu não tinha, além de professar da minha fé, eu tinha sido educada num ambiente onde, além do ambiente confuso, e não criticando a igreja católica, né? Mas dentro da igreja que eu estava, o contexto nem sempre era Cristo. O contexto muitas vezes era, você tem outros
Cristo, você faz o batismo, falem muito que, né, Cristo é o caminho da salvação, mas você tem todo um contexto que te confunde. E quando eu fiz a minha confissão de fé, eu falei, não, agora eu entendo que Cristo é o único caminho, e minha fé tem que ser voltada para isso. E na época eu conversei com o pastor e falei, eu quero ser batizado de novo, porque eu acho que nem meus pais tiveram esse entendimento. Porque se tivessem, teriam me batizado e me educado sobre essa visão, e talvez eu não tivesse problema em levar o meu batismo da Igreja Católica para metodista, porque de fato meus pais teriam me ensinado, mesmo ali dentro, a fé que eu acredito agora. Né? Então, essa foi a minha diferença de batismo, foi a questão de nem achar que meus pais, dentro do contexto, porque a igreja poderia, ou o ambiente da igreja que eu frequentava, ela poderia não estar correta, mas talvez se meus pais, se fosse a fé deles, tivesse vindo de forma correta para mim, eu não precisaria ter professado e batizado novamente, mas foi o meu entendimento da época. É que nós falamos, é a questão da consciência da pessoa, entendeu? Porque para você iniciou a sua fé a partir do momento que você teve a compreensão, você viveu a experiência do novo nascimento, né? E isso não foi desprezar o que os seus pais fizeram, até mesmo porque talvez eles mesmos não soubessem, até por conta de tradição, tem que batizar, batiza, né? Batiza, faz o churrasco e vamos viver a vida. Assim, mas se você for para o Nordeste, é aquela história, aí tá filmando, né? Não pode ver isso não. Acho que houve assistindo o lobisomem quando criança, tem muitas Nordeste lendas do batismo, né? Você é pagano, aí você está doente porque ele foi batizado, toda essa história acompanhada de lendas, né? Mas acho bacana também um batismo que esse é um processo histórico que também vai acontecer em várias denominações, mas na Igreja Católica, se for da Igreja Católica, né, dentro dela há uma aula agora de uma conscientização maior chamada caminho neocatecumenal. É esse caminho que a gente está fazendo aqui, de catecumenado, né? Mas principalmente a Igreja Católica está passando por um processo, pastor, de começar a batizar mais adultos. Porque começam a fazer esse caminho que a gente está fazendo de catecumenado aqui. Ou seja, entra adolescente mais ou menos, faz um ano de todo um acompanhamento catecumenal bem sério, mais aprofundado, para que ele vá para na frente a compreenda e ele fala, é o que eu quero, é a minha confissão. Então tem esse processo de renovamento dentro da Igreja Católica. Interessante. Tomara que vá para o melhor, né? Sim. Agora, é lógico que nós temos um universo de igrejas no Brasil muito grande. E cada denominação tem as suas limitações e suas virtudes, né? Nós entendemos dessa maneira, ok? E nós, os presbiterianos, luteranos, igrejas históricas, né? Então, da onde que vem essa questão das crianças? Vem desde a circuncisão. Lembra? Ao 8º dia a criança já era circuncidada. A aliança era na carne e era paternal. Essa história que vocês já ouviram, o homem é o cabeça do lar. Porque o homem é que tinha aliança com Deus. Sem ter o homem a aliança com Deus, a casa estava desprotegida da graça, da bênção de Deus. Essa era a teologia do Antigo Testamento, né? Mas o cristianismo ele vai revolucionar, porque no batismo ele tira essa influência da circuncisão de ser só no homem, porque inclui a mulher, né? Ele inclui todos pelo único requisito principal, a fé. Seja a fé dos pais, que inclui as crianças, seja a fé da pessoa quando ela tem idade e se converte a Cristo. Tá? Então, por exemplo, pega aqui, vamos ler Colossenses 2, 11 e 12. Quem pode abrir para nós aí? Rapidinho, quem ganhar primeiro ganha uma maçã. Quem achar primeiro vai ganhar uma maçã semana que vem só. Para o próximo dia. Olha aí, já ganhou uma maçã, gente, já está lendo. Vamos ver as duas versões, vamos escutar a primeira Sibeli, depois você lê para nós. Colossenses 2, 11 e 12. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele
conquistados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Está vendo? Em Cristo vocês foram circuncidados espiritualmente, não na carne. Como é que está na sua tradução? No qual também estar circuncidados, como a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo. Porque ela é espiritual, ela é do coração agora. Né? Seja dos pais como responsáveis pela vida espiritual da criança. Tem pais que vai ensinar o filho no candomblé, tem pai que vai ensinar o filho no Seixonoei, cada um, não é verdade? Não é assim que faz? E o cristão vai fazer o quê? Vai ensinar sobre Cristo. Então essa é a responsabilidade paternal. E nós metodistas temos esse comprometimento. Quando a gente tiver batismo infantil aqui, vai ter, acho que o ano que vem, né? Da nossa superintendente, vocês vão perceber no ritual que os pais fazem votos. As testemunhas, que na tradição católica são os padrinhos, né? A gente chama, as testemunhas fazem votos. Para quê? E a igreja faz votos. Toda igreja, a gente projeta e a igreja faz o voto. Para quê? Agora, não é perfeito, tá, gente? Porque na prática não fica, tá bom? A gente vota, depois você não lembra mais. É que nem votação de presidente. Não sei se eu votei nele, eu não votei. Mas, para que a gente faz esses votos? De fazer discípulo. É responsabilidade da igreja, é responsabilidade da família. Fazer discípulo. Não é fazer membro da igreja. Membresia é uma coisa muito importante para a comunidade, mas eu posso ser um profissional do membro da igreja, conhecer todas as formas como a gente conversa, graça e paz, né? E eu não ser discípulo, ser só um membro da igreja. Paga o dízimo. Algumas pessoas têm essa ideia de pagar o dízimo. A gente não paga o dízimo, a gente participa de uma missão com o dízimo, né? Então nós fazemos discípulos que são consagrados. Não é o batismo que salva, é a fé. Fazemos essa consagração desde os primeiros anos de vida, do seu primeiro, segundo ano, terceiro ano, dos seus 6 meses, aí depende dos pais, quando eles vão querer. E quando a pessoa é batizada, aí nós temos um compromisso com ela, seja criança, seja adulto, compromisso de ensiná-la. Se é adulto, quando é batizado, quando é adulto, tem que ter essa consciência, você está permitindo de que essa comunidade lhe ensine a palavra de Deus. Portanto, nós temos um compromisso mútuo agora, um com o outro, de crescimento. Por quê? Porque nós teremos que fazer outros discípulos. Por quê? É o mandato de Jesus. É Jesus dizendo: Samira, você vai fazer discípulos. Marcos, você vai fazer discípulos, né? Luiz, você tem que fazer discípulos, não são membros de igreja. Bom, então, lembrando também, o Marcos usou a palavrinha importante que está aí também no nossa apostila. São 2 os sacramentos. Na tradição católica, são muitos sacramentos, eu nem sei quantos, até o casamento são sacramentos, são 7, né? Na tradição protestante, são só 2, Santa Ceia e o batismo. Se vocês leram ou tiver a oportunidade de reler a apostila, vocês vão ver bem explicadinho, né? Outra coisa, o Marcos falou da forma. Se tinha muita discussão, até mesmo na igreja metodista. No passado, na igreja metodista, só batizava por aspersão. Sabe o que é aspersão? É um pouquinho a gente pega um pouquinho de água. É que na tradição católica joga assim, né? Na nossa tradição, a gente pega um pouquinho de água e põe na cabeça, né? Eu te batizei? Não, foi o João e o Luiz. O João e o Luiz. Por aspersão, foi de criança, né? Foi de criança, tá bom. Quando adulto, a gente batizava só por aspersão. Tanto que as igrejas metodistas não têm batistério.
pelo menos aqui, lá no Paraná, no norte, algumas igrejas têm, até por conta do clima. Tá? E se tinha muita discussão no passado acerca disso. Até que a igreja, em um dos seus concílios, entendeu teologicamente o seguinte, que batismo ele é feito com água. E precisa ter um elemento fundamental, a fé. Não há nenhuma orientação sobre a forma. Quando você abre Atos capítulo 16 e vê a conversão do carcereiro, é batizado ele e a família na casa dele de noite. Ele não vai no rio. Quando tem Pentecostes, que 3.000 pessoas se convertem, não tinha rio ali em Jerusalém. O que tinham? Eram as talhas de purificação que os judeus usavam para lavar as mãos, dos ritos deles. Como é que é batizar 3.000 pessoas em Jerusalém sem rio, se eles tinham a tradição de batizar no rio? Agora, Jesus foi batizado no rio? Foi, mas porque tinha água. Então a gente vai aprendendo o quê? Que não é a forma o mais importante. Apóstolo Paulo, ele vai na casa de Ananias e ele é batizado na casa de Ananias, porque ele está cego, ele ia iniciar a vida dele. Paulo é circuncidado, é um judeu. E Ananias então vai à rua direita e vai lá com Paulo, fala: o Senhor me mandou para que você recupere sua vista, e ele vai ser batizado. De que maneira? Numa casa. Não foi numa sinagoga, não foi num rio. Mesmo que a água Não muito devia ter uma escassa. piscina, não devia ter A uma água piscina. naquela época é muito escassa. A água escassa de um valor inestimável. Também, eles eram muito assim de se contaminar com tudo. Exatamente. Então, o que a igreja metodista definiu? Se é por imersão, se é por aspersão, ou se é por derramamento, que é um outro batismo que a gente pega um jarro, eu gosto mais desse, embora eu pratique muito pouco, mas a gente pega um jarro e derrama sobre a cabeça da pessoa, que aí eu não molho minha mão também. Eu já batizei muita gente, quando eu punho as mãos assim, depois eu tiro, estraga tudo o laque. Aí fica fazendo. Os pecados da pessoa vem tudo para a gente. Já teve casos assim. Então derramamento não tem contato nenhum, e a pessoa sente aquela presença, aquele derramar. E por que na cabeça é importante? Porque simboliza a graça que vem sobre a pessoa. No batismo de imersão se tem essa ideia, como ele fala em Colossenses: vocês foram sepultados, porque você é deitado, morre a velha criatura, e aí você é levantado, nasce a velha criatura. Nova criatura. Corrige aí, a nova criatura. Tá? Não tem problema nenhum nisso, ok? Essa simbologia é bonito, né? Aqui morre Samira e aqui surge a Samira nova, né? No batismo de imersão. Amém. Mas quando você faz por aspersão, a graça foi derramada, ela veio do alto. Jesus, quando foi batizado, abriu os céus e viu descer sobre ele o Espírito Santo como pomba, né? Simbolizado na pomba, ganhou esse sentido, né, da pomba vindo trazendo o Espírito Santo. E no batismo há essa influência, é uma obediência que a gente faz diante de Deus. A gente obedece a Deus no batismo e a gente confia em Deus, que a pessoa que foi batizada, ela vai ser muito mais influenciada espiritualmente para Deus do que influenciada para o mal. Mas vai depender um pouquinho dela também. Bastantinho, né? Vai depender um pouquinho bastante. Se for criança, a gente precisa trazer, te ensinar. Se for adulto, vai ter que aprender. E aí, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai estar presente. Então, eu estou resumindo tudo que está na apostila, tá, gente? Tá?
Então, na igreja metodista se batiza das 3 formas. Se a pessoa escolher por imersão, nós vamos dar um jeito. Ela, por exemplo, foi até na igreja batista de batistério emprestado. Né? O Jairo veio da Batista, né? Eu já fiz batismo no Rio, eu batizei meu pai. Meu pai na infância era católico, mas ele não aceitava aquela coisa e tal. Eu já estou velho, não sei o que e tal. E aí eu estava fazendo um batismo na igreja de várias pessoas, lá no Parque Tietê, onde o rio Tietê é limpinho, e na beira do rio ali assim. E ele falou: filho, não pode me batizar? Entra aqui na fila. Qual a diferença que ia fazer na vida dele? Meu pai já faleceu faz 4 anos, né? Qual a diferença que ia fazer na vida dele o fato de imergir na água? Como tem tanta gente que vai lá para o Jordão e batiza lá, e muitas vezes vai mais pelo... Mas eu fiz esse batismo do meu pai, isso não é um segredo, né? Eu fiz porque é o coração dele. Eu não consigo entender, não consigo aceitar. Faltava aquela paz no coração dele. Então, agora entendi. Essa a situação do Luiz Henrique, porque na cabecinha dele, outro dia eu até falei para ele, eu falei assim: mãe, eu quero me batizar. Eu falei: filha, mas você tem certeza? Por que você quer se batizar? Ué, eu amo Deus, eu obedeço Deus, eu gosto de ouvir falar de Deus, eu quero me batizar. Eu falei: como você quer? Igual o João, na água. Então, assim, na cabecinha dele, até pela falta de compreensão de todo o contexto e tal, ele precisa desse símbolo. Eu acho que é a mesma situação do seu pai, precisava passar por aquilo para ele se sentir abraçado, vamos dizer assim, né? Pela graça de Deus. Então, o Luiz, eu creio que é a mesma situação que ele tem, né? Por isso que eu questionei. A gente conversa assim. Você vai conversar com ele. Tem que tratar a pessoa como pessoa. Nós vamos ver na represa. A represa ali, abriu a prainha. É. A represa ali na prainha, não é grande. No domingo tem pão com água. Eu acho que parou. Não, continua. Bom, o batismo então ok? Deu para entender? Aí a Santa Ceia é o outro sacramento. Vocês entenderam o que é sacramento? É aquilo que Jesus instituiu e ordenou que se fizesse. Ide por todo mundo, batizai, faça isso, né? E na Santa Ceia, toda vez que reunires, faça isso em memória de mim. É uma ordem de Jesus, né? Por isso que para nós o momento da Santa Ceia e o momento de batismo são 2 momentos de comunicação da graça de Deus muito especiais. Você entendeu, não? Não entendi. Ainda bem que não foi sacramento mandar casar. Ainda bem que não foi sacramento? Não precisa casar, senão tá ferrado. É nada. Vai chegar a sua hora. Então, Lucas 22, 19. Era possível, vocês vão ter uma série de argumentação do porquê que a gente entendia mais a aspersão, né? Então eu vou ler aqui primeiro. Esse é o segundo sacramento da tradição metodista, ou das igrejas históricas, né? A experiência da ceia do Senhor é o momento em que obedecemos a ordem de Jesus e repetimos a última refeição da ceia da Páscoa, toda vez que a gente participa, ok? Nesta ceia, recordamos toda a vida de Jesus entre nós. Recordamos a sua palavra, sua morte, sua ressurreição. Recordamos sua promessa de que iria preparar um lugar para nós na casa do Pai, ok? E também a promessa de que não ficaríamos órfãos, ou órfãs, né? Pois seria derramado sobre toda a carne
toda a igreja e toda a carne, o Espírito Santo que consolaria, fortaleceria, edificaria e guiaria a igreja de Jesus. O pão e o vinho juntos são o cálice da salvação, com o qual celebramos ou festejamos a vitória de Jesus sobre a morte, né? É um aperitivo do banquete messiânico, do banquete com Cristo. Então, na Santa Ceia, apóstolo Paulo aos Coríntios 11, ele diz: porque quando você participa da ceia, anunciais a morte do Senhor. No partir do pão ele morreu, né? Até que ele venha. Quando a gente come, Cristo vive em nós. Então é uma recordação de que ele veio, derramou sua vida, sangue, o pão, ok? Partiu sua vida por amor de nós, vive em nós, ressuscitou, porque nós celebramos a sua ressurreição, né? E de que ele voltará, né? Voltará para buscar o seu povo, voltará para buscar a sua igreja. Aí tem igrejas, tem religiões cristãs, né, que esperam o retorno de Cristo, tem outras que entendem que é nós que vamos estar com Cristo eternamente. Aí tem as interpretações teológicas, tá? E nós cremos que Cristo vai voltar de maneira visível para a geração que vai estar viva. Agora, para aqueles que partiram, vão ressuscitar com Ele, porque aqueles que já partiram não estão vivos na terra, mas estão vivos com Cristo, permanecem com Ele eternamente e voltarão com Ele no dia da ressurreição. Então, essa é a visão. Então, a Santa Ceia, ela é uma espécie de um momento de culto, dessa relação que nós temos com Deus, que habita em nós, que vive em nós, né? O Espírito Santo que vive em nós, é como se fosse aquele pedacinho do pão quando a gente come, dizendo: Ele está vivendo em mim, Ele está presente em mim. Então, esse 22:19, o que diz aí? E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Está vendo? Façam. Da mesma maneira, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Então, o símbolo do vinho. Vou aproveitar que o Marcos está aqui. Por que só na igreja católica só o padre bebe do vinho, não a comunidade? Vai depender do contexto. Primeiramente, se fosse tudo passar por vinho, a quantidade de membros começa a pegar questão da prática pastoral, né? Às vezes tem uma missa de 5 pessoas, imagina a situação do cara para todo mundo. Primeiramente, começa por aí, não seria concebível. Ou seja, se no pão é Cristo inteiro, você nunca vai ver um corpo sem sangue. Tá. Então, na igreja católica, o corpo, a hóstia, é verdadeiramente o corpo de Cristo. Tá. Então, você não vê corpo sem sangue. Então, se você comungar essa hóstia, você está comungando com o corpo de Cristo. Entendi. Essa é a questão teológica. Você não vê corpo sem sangue. Então, se você está o corpo de Cristo, então não teria sentido todo mundo tomar o cálice, porque se na hóstia ou o sangue de Cristo também. Mas quando é comunidades pequenas, e agora eu falo que as coisas estão começando a voltar, agora na pandemia não. Porque é só o padre que fica com o cálice, né? Algumas lideranças mais próximas. Mas voltou a comungar em 2 espécies, né? Ou seja, com o corpo e com o sangue. Mas a pessoa não coloca a boca lá, né? O padre vai lá pegar a hóstia, molha no vinho e dá para a pessoa, né? Mas questão pastoral, distribui sua hóstia, porque ser mais rápido também. Né? E segundo, teologicamente não se consegue um corpo sem sangue, então se prevê de que na hóstia está o Cristo primeiro. Porque na igreja católica se acredita na transubstanciação. Transubstanciação. Ela fez a cara, que negócio é esse, né? É a transformação dos elementos da mesa no próprio corpo de Cristo. Nas igrejas históricas, protestantes,
O cálice e o pão, eles simbolizam, eles representam. Na Igreja Católica, não. Por isso que não pode nem morder a hóstia, se não me engano, né? Não, pode. É fantasia isso? Pode quebrar, não tem problema. Não tem problema. Porque eu tinha ouvido crendice, né? Então, assim, que tinha que colocar a hóstia na língua e deixar ela derreter. Né? Então, porque se você morder ela, aí a questão também, se morder ela começa a grudar na boca, no solo da boca, muito. Tá. Já na igreja protestante, as igrejas protestantes entendem que é símbolo. Como que o ser humano é confuso, né? A gente briga por cada coisa. Então, a Santa Ceia, veja, ela simboliza, inclusive, essa festa que vai ter na visão apocalíptica. Vê para nós, Apocalipse, capítulo 19, versículos 5 a 9. Posso ler? Posso. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E disse-lhe: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, nessa visão de João, vai ter o dia em que nós vamos ter as bodas do Cordeiro. As bodas, a festa de casamento real entre a igreja e o Cristo. Nessa visão do casamento, nós somos a noiva de Cristo, vai chegar o dia que vai acabar O noivado. vai acabar o noivado, vai sacramentar esse grande encontro. Então é chamada de as bodas do Cordeiro. Há 2000 anos. Paciente, essa noiva vai, volta, traz. E nós fazemos parte disso aí. Então, a Santa Ceia, de certa forma, era esse preparo para essa grande festa, essa grande celebração da ceia com Cristo. Tá? Esse regozijo. Agora, é uma coisa assim, quando se fala da festa das bodas, a festa de casamento, é algo material, é algo visual para a gente entender o espiritual. É uma outra dimensão que a gente não sabe explicar como vai ser, né? Tá bom? E o que todo mundo teme, isso aqui não é sacramento. Não é sacramento. Em algumas igrejas é. Tá bom? Mas eu gosto de explicar assim: por que nós precisamos ser dizimistas? Porque a igreja, ela precisa ser organizada. O dízimo é o sistema judaico, né, que se estendeu pela tradição do povo judeu e que chegou nos dias de Jesus, essa prática a qual os fariseus se vangloriavam de dar o dízimo, né? E não é esse o propósito. O dízimo não tem embora algumas doutrinas ensinem isso, ele não tem um fim em mim. O dízimo tem um fim no reino. E não é diferente de mim. Nem índio, né? É diferente de ter um fim em mim. Por quê? Algumas pessoas dão o dízimo pensando em si. Eu vou ser abençoado, eu vou prosperar,
eu vou ter mais coisas. Esse não é o princípio bíblico. A gente não dá o dízimo por nossa causa. O dízimo, assim como havia outros tipos de ofertas, é uma oferta. E como tudo na igreja metodista, ela é voluntária. Voluntária, né? Tem acento? Não sei. Ela é voluntária. Agora, eu sou obrigado a dar o dízimo? Não, na igreja ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Mas ela é a expressão do seu amor. É um gesto de amor. Por quê? Porque na igreja a gente faz orçamento todo ano. Se eu não sei quanto entra na igreja, como é que eu posso fazer orçamento? Como é que eu posso dizer que eu vou investir tanto em ação missionária se eu não sei quanto entra por mês? Se cada hora um dá, o outro não dá, o outro não dá, o outro dá, o outro dá, o outro dá. Então, se tornou como parte das responsabilidades do membro da igreja, porque eu sou a igreja metodista. Não tem aquela propaganda? Eu sou universal? Eu sou a igreja metodista. E é de fato. Poderia ser eu sou de Cristo, né? Não excluir uma parte da população. Então, o dízimo ele é fundamental para a manutenção da igreja. Né? A gente toma água, a gente vai no banheiro, a gente está com a luz acesa, a gente tem o microfone. E tudo isso aqui a gente gasta. Né? Pastor, não é sacramento, mas muitas igrejas acabam colocando como sacramento, baseando em Malaquias 3:10. Baseando em qual? Malaquias 3:10. Todos os dias da casa que é ladrão que ele dá, né? Portas e janelas, eu até anotei aqui. E aí, às vezes, colocam mais um pouquinho de dinheiro, só um pouquinho, falando que o dízimo vai fazer com que você repreenda o devorador e aí a oferta vai fazer você prosperar. Essa é a doutrina para mim. Ele vai repreender o devorador na minha vida. Aí se acontece alguma coisa, tá vendo? Você não está dando dízimo. Por isso que você está doente, você está desempregado, você está isso, você está aquilo, está aquilo. E isso é superstição. É o que a pastora estava falando agora no culto, né? Que, mas eu orei, eu ajoelhei, eu jejuei e meu filho sobreviveu, né? Então... Ela, não sei se você sabe a história dela, ela perdeu um filhinho, né? Não sei. Ela perdeu um filhinho quando ia fazer 1 ano. Não, chegou a fazer 1 aninho, depois ele contraiu uma doença boba, morreu. E foi um clamor. Eu e a Léa, a gente ia ser os testemunhas do batismo dele. E aí não teve jeito, né? Então foi uma dor, um sofrimento muito grande. Até para ela se dedicar hoje ao ministério com enlutados tem a ver com a morte do filho. Né? Então é aquilo que ela falou: fizemos tudo, clamamos, jejuamos, oramos, e não teve jeito. A outra clamou, orou e voltou. Então não é uma. É barganha, Não é né? uma barganha. Dízimo não é barganha, mas dízimo ele é responsabilidade. Responsabilidade é amor ao próximo. E aí, Porque eu sei que tem alguém na igreja administrando que eu vou falar para ele: se vira. Não, vamos, conta comigo. Todo mês a gente fala 10%, né? Bom, se eu não posso dar 10% da minha renda, então eu vou fazer uma oferta regular. Vou fazer um compromisso, mas você pode contar comigo com um valor X todo mês. Porque a igreja vai poder fazer o seu concílio, vai saber que está podendo contar com aquele irmão, com aquela irmã. E aí, pastor, o entendimento você dando dízimo, você faz o que o batismo faz, você faz discípulos. Exatamente. Uma coisa amarrada com a outra. Né? E a gente ensinando os filhos. A gente ensina, algumas famílias ensinam a fazer uma poupança para a vida, para o futuro, se for trabalhar, para a aposentadoria. Por que a gente não vai ensinar sobre... Eu posso falar, a gente estava falando para aqui que a gente participava da doutrina que é totalmente oposta. A doutrina mais do medo.
você só recebe a bênção se você der o dízimo, se você fizer tudo que está falando, aí você vai voltar no ciclo da bênção. Isso. É o interesse em mim, né? O interesse em si mesmo. Nós sofremos hoje no Brasil e eu falo que não existe mais constrangedor, infelizmente. Não sei se eu passo por isso também. Para uma liderança religiosa falar de dízimo na igreja. Porque, infelizmente, devido à mercantilização da fé, hoje existe muito. A mercantilização da fé é a mesma coisa que dizer, ser pastor. Aquele carro, o pastor compra o carro. A primeira coisa que, infelizmente, inclusive membros da igreja pensam que é dinheiro do dízimo da oferta. Né? É muito triste isso por causa das más compreensões que outros devem. E outras concepções erradas, aqueles que são idôneos e honestos acabam pagando. E o povo de Deus acaba muitas vezes sendo levado por isso. Eu entendi que eu fui compreendendo disso, e quando a gente compreende isso, para nós não é peso, gente. Né? Nós compreendemos que, primeiro, eu compreendi que dízimo é adoração. Dentro do dízimo como adoração. Por quê? Qual foram os primeiros atos que Abraão fez? Lá o Jacó fez. A primeira coisa que eles fizeram foi ofertar o quê? A Deus. Para receber algo em troca, não, adoração. Meu dízimo é adoração a Deus. Eu ofereço a Deus como adoração. Como oferta, exatamente. Deus me deu tudo. Agora é o momento de me pegar para Ele como forma de adoração. Então, quando a gente compreende dízimo com a adoração, a gente não espera nada em troca. A gente está devolvendo ao Criador aquilo que é dele. Exatamente. Aquilo que é dele. Os 10%, ou quem pode, quem não pode, mas aquilo que diz como sagrado é adoração. É para Ele. Exatamente. É dar para Ele. Claramente. Deus precisa de dinheiro? Claramente não precisa. Mas o dinheiro é a nossa. Vocês falaram, como fazer discípulos se não tem recursos humanos, se não tem uma igreja estruturada? Porque nós somos um corpo místico de Cristo. Nós estamos na terra. Estamos sujeitos a pagar imposto, pagar luz, pagar isso, pagar aquilo. A igreja faz parte disso. A Santa Ceia vai precisar comprar os pãezinhos, comprar tudo lá. Nós estamos sujeitos a tudo. E como você faz com isso? Com um uniforme de adoração dando no dízimo. Por quê? Eu estou na igreja louvando e agradecendo a Deus, mas o quê? Como minha fé de participação. A única coisa que Deus pede de nós, né? Nós não pagamos dízimo. Né? Nós o quê? Louvamos a Deus por nosso dízimo. Nós estamos adorando a Deus por aquilo que Ele nos deu: saúde, vida, disponibilidade para trabalhar. Então eu faço igual a Abraão: Senhor, tudo o Senhor me deu. Agora o que? Eu estou entregando a Ti aquilo que eu tenho como primícias como adoração. Amém. Eu acho que isso que você falou é verdade. Perdeu muito a questão da adoração e acabou entrando muito do teatro. Né? O legalismo, né? Teve uma vez, pastor, que na igreja que eu ia, tinha a igreja normal lá, que da comunidade tinha a sede regional de São Bernardo. Aí beleza, tava rolando um culto especial, com pastor de história e tudo mais. Aí eu fui no banheiro. Eu não trabalhava na época, só tinha R$5 no bolso, né? Beleza, fui lá no banheiro e tal, na hora que eu subi, já tava rolando a oferta de daí o que você tem no bolso, levanta a mão para abençoar e tudo mais. Eu fiquei, eu já acabei de chegar aqui, eu só vou crer mesmo, deixa lá meus R$5 no bolso. Beleza, tá indo a oração. Eu dei risada, pastor, porque eu falei assim, não estou acreditando que eu estou vendo isso. O pastor falou assim, vai lá, então agora o dinheiro que você trouxe, põe aqui no altar. Eu falei assim, como? E a pessoa que, tipo, às vezes fazer falta. Me trouxe R$100. Não, vou ver se faz R$100 aqui para multiplicar, para eu dar meu sustento. Pois é. Como que eu vou guardar aquele dinheiro no bolso? Vai que eu só tinha R$5, eu vou comprar uma coxinha, mas não. Foi quando nós compreendemos isso, né? Eu falo por experiência, isso é um testemunho, né? Agora eu comento o testemunho. Conversa comigo. Isso eu falo, né? Porque quando nós temos essa compreensão de dízimo como adoração, nós temos o quê? A primeira coisa que recebe no teu salário, eu tenho o costume de fazer assim: eu preciso pagar isso, pagar aquilo, antes de receber. Se não você recebe, só não precisa pagar, gasta com tudo, né? Então eu falo, cara, a primeira coisa qual é? Dízimo. Tirar isso. E quantas vezes você acaba indo no banco ou no aplicativo e fala assim: eu tenho que pagar isso, você paga outra coisa antes do dízimo? Eu mesmo me cobro. Eu falo, não, essa é a minha concepção, minha formação. Eu digo assim: a primeira parte tinha que ser de Deus. Né? Minha concepção, claro, fui lá, paguei, eu tenho que pagar, mas depois daquilo eu falo: essa parte aqui é de Deus, é para a casa de Deus, para manter as coisas de Deus. Porque uma vez que a gente compreende em casa, né, que a gente precisa administrar tudo, ônibus, lazer, comida, filhos, isso e aquilo, a mesma coisa a casa de Deus. Precisa pagar imposto, precisa viajar, ela precisa manter a casa de Deus. Isso é parte nossa de adoração. Exatamente. Então, gente,
Foi muito rico, porque vocês têm muito conhecimento já acerca do assunto e percepção, porque os que a gente vê na mídia, né, a gente vê exatamente esse ensino, essa chamada, e muitas pessoas vão lá com o coração desejoso, porque estão cheios de problemas, realmente, põe lá, não sei se multiplicou ou não multiplicou, se multiplicou os bens, acho que esse não é o mais importante, mas desfoca qual é a intenção real da teologia de uma comunidade de fé, porque tudo que a gente faz é para fortalecer a gente como família de fé, né? Nós não precisamos ser uma mega igreja, mega milionária, tal, mas nós precisamos ser responsáveis, porque para sustentar missionários, sustentar a obra, fazer novos investimentos, nós precisamos ter colaboradores, voluntários que amam a obra de Deus e que têm essa compreensão. Então, o dízimo é adoração, o dízimo é responsabilidade. E o dízimo na igreja metodista, os cânones dizem, a pessoa que é líder na comunidade, ela precisa ser dizimista. É lógico, às vezes a pessoa está desempregada, ela não vai poder dar o dízimo dela. Você não vai lá, você é líder, dá um jeito aí, né? Isso não acontece na vida da igreja, ok? Mas assim, a pessoa vai assumir algum cargo, alguma função, alguma liderança, então você tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Não dá para ser, né, um líder, depois reclama de um monte de coisa da igreja, no dia do concílio quer reclamar e tal, mas não dá dízimo, não ajuda em nada, né? Então a gente tem que ter essa compreensão. O dízimo ele é da sua renda ou de qualquer coisa que você recebe? Da sua renda, e aí você que vai definir como que é isso aí, né? Tem pessoas que ficam, eu sou autônomo, como é que eu faço? Você vai definir no seu coração, né? Deus não está lá contando assim, deixa eu ver, olha, você ganhou esse mês 1.500 e só me deu R$30, né? Brincadeira, eu vou cortar aquela benção lá, corta. Porque também usamos muito aquela parte, porque aquele casal, Safira, Ananias e Safira. Ananias, não é? Usou essa parte aí também. Mas é uma ameaça, não é teológico isso, né? É uma ameaça para as pessoas, porque o interesse é o dinheiro. Com todo respeito, viu, gente? Esse texto de Malaquias, por exemplo, ele é escrito, ele é escrito por sacerdotes. Toda a nação estava errando, porque eles estavam ali, os dízimos e a oferta não era dinheiro, era o plantio lá, a agricultura, e tinha o mantimento, era para ser colocado na casa do tesouro, tá? Para cuidar. E o problema é que eles estavam pegando as ovelhas de sacrifício com defeito e sacrificando para Deus, e deixando as ovelhas boazinhas para fazer churrasco, as boazinhas para fazer lucro, né? Para eles, mas para Deus eram aquelas que eram. Na antiguidade, professor, quando o rei sabia que ia pecar, ele falava: já separa uma quantidade lá, vou pegar os 4, separa os 4, vou pegar 4 vezes. Então, o homem era um advogado dele mesmo, na própria lei de Deus, um meio de burlar. Vê as ofertas de Salomão. Quando Salomão consagrou o templo, ele ofertou 1.000 ovelhas. Imagina, gente, que sangue, né? Quanto sangue teve aí de sacrificar 1.000 ovelhinhas ali. Bom, deu para entender toda. Só rapidinho, aqui porque cada a concepção geral do dízimo, mas como funciona aqui na nossa igreja? Aqui existe por exemplo, eu ia perguntar isso, eu acabava me esquecendo. Existe um envelopinho, por exemplo, você coloca nome, você coloca, às vezes coloca nome para saber que você colocar todo mês lá, ou você coloca dentro daquela. Do gasofilácio? Isso, naquele cofrinho. Então, a gente prefere que você coloque no envelopinho para a gente ter um controle. Ok. Tá? Ninguém vai saber, o montante é uma questão pessoal. Então você pega, põe o seu nome, e todo mês você põe aquele valor e deposita. Agora, eu posso depositar direto na conta da igreja? Só falar com o tesoureiro: ó, o meu dízimo eu depositei, está aqui o comprovante. É isso que eu ia perguntar, traz o comprovante. Pode fazer isso. Só pegar o número da conta. Fala com o Luiz, aquele grandão, ele é o tesoureiro. Aqui na igreja tem que ser bem fortão para ser tesoureiro. Então é só falar: ó, eu fiz um depósito, isso aqui
é a minha oferta, é o meu dízimo, a minha oferta. Eu mesmo faço já o depósito direto. Aí depois, se você quer colocar no envelope, põe no envelope, na oração da consagração, põe lá, consagra. Não precisa entregar diretamente para ele. Não precisa entregar diretamente para ele. Se você quiser ser o mais assim discreto possível, você faz o seu depósito, põe um papelzinho lá e deposita, já sabe. Escreve lá, dízimo. Tá bom? Gente, deixa eu encerrar aqui. Que Deus abençoe. Nossa, deu 1h10.